Muda Sinte e estamos numa oposição unificada, independente dos governos e pela base. Isso é muito importante nesse momento, principalmente nessa conjuntura que nós estamos enfrentando, não só enquanto trabalhadores, mas em particular trabalhadores da educação. E não poderíamos ficar de fora de participar desse processo eleitoral sindical que acontece no Centro Estadual, mesmo diante de críticas, de contradições que existem nesse sistema, nós não poderíamos dialogar com um setor muito importante, um setor muito especial, que é dos trabalhadores e trabalhadoras que faz a educação do Rio Grande do Norte, que seja da rede municipal, que seja da rede estadual, que seja aposentado, enfim, todos aqueles que fazem a educação. Nesse momento, nós estamos iniciando aqui nossa primeira live, uma live de trabalhadores e trabalhadoras que quer apresentar alternativa ao conjunto dos trabalhadores. Nós está aqui presente, não sou eu, Fernando, mas alguns companheiros aqui que vão deixar o seu recado, mandar a sua mensagem, fazer o seu chamado. Trabalhadores e trabalhadoras que fazem a educação, que estão nas lutas em todos os momentos. Nas greves, nas atividades, nas manifestações locais na sua cidade, como também estaduais e nacionais. Porque foi assim que a gente se apresentou no último período. Foi fortalecendo e construindo as lutas e defendendo todos e todas trabalhadoras, para que a educação pudesse de fato acontecer. Então, eu, Fernando Jussier, venho fazer o chamado a você para fazer parte desse bloco não só de oposição, mas de trabalhadores e trabalhadoras que está insatisfeito com a maneira de condução das lutas aqui no Estado, pelo maior sindicato do Estado. Então, nós não só queremos mudar uma direção, nós queremos que quem assuma no próximo período possa, de fato e de direito, ouvir, se virar para os trabalhadores e ouvir os gritos e os chamados e os pedidos de ajuda. Porque a nossa categoria está adoecendo dia após dia por falta de estrutura, por falta de uma política voltada para o conjunto dos trabalhadores que venha humanizar, que venha democratizar no interior das escolas, por falta de climatização em todas as escolas e por falta de uma política séria que envolva não só os trabalhadores, mas os filhos dos trabalhadores. É preciso, na ordem do dia, se fazer um debate. E aqui é o meu boa noite, Fernando Jussier, a todos e todas, o nosso companheiro que está nos assistindo aqui, sinta-se abraçado, sinta-se convidado e participe desse processo, embora aligerado, que daqui a pouco, dia 9 de junho, é o dia de votação, é a eleição. As urnas vão passar nas escolas, nos 3 turnos, onde ela funciona. Mas o mais importante de tudo isso é o que vem depois, o debate, as discussões permanentes, porque é necessário não só eleger uma direção, mas é necessário tirar uma política de luta para enfrentar os governos e exigir não só a revogação daquilo que nos adoece, como reforma trabalhista e previdência, mas como uma política séria para o conjunto dos trabalhadores. E aqui eu vou me dirigir também ao que está nos assessorando aqui na comunicação, Rogério, para colocar aí o link do Boa Noite também, de uma que faz parte da chapa, da coordenação geral, além da CI, que deixou o seu recado, embora tenha um compromisso no dia de hoje, mas deixou o seu recado. Essa é a nossa primeira live. Fique ligado, compartilhe, curta e comente aí, porque logicamente que nós vamos responder e nós queremos dialogar, estreitar laços com você, trabalhador e trabalhadora. E aí, Rogério, volto para Olá, você. pessoal. Boa noite a todos e todas. Sou Lindaci Freire, sou professora do município de Natal, professora do município de São Gonçalo do Amarante. Atualmente estou na coordenação do SINT Núcleo São Gonçalo do Amarante. Desde 2016 venho atuando na luta da categoria, assim também como venho construindo o movimento Muda Sinte desde então. Viemos aqui nos apresentar, né, como chapa de oposição unificada, chapa 2, para disputar as eleições do Sinterrene, porque acreditamos que é necessário uma mudança na direção, uma mudança para tornar o SINT um sindicato de luta, combativo, independente de governos e com independência de classe, né, que não atrele a pauta da categoria, né, e a luta da categoria a interesses partidários. Então, se você também tem um desejo de mudança dessa direção, venha nos apoiar, venha construir conosco
essa campanha, divulgando e compartilhando os nossos materiais, a nossa página do Instagram. Então, se você deseja essa mudança, no dia 9 de junho, volte Chapa 2. Tamo junto e muito obrigada. Ok, ok, pessoal. Vocês ouviram aí a saudação da companheira Linda Si, que faz parte da coordenação, na nossa chapa de oposição. A companheira faz parte da direção do núcleo de São Gonçalo do Amarante, um núcleo bastante atuante, bastante participativo, que está lá enfrentando justamente a truculência do governo lá, Jaime Calado, que ataca o conjunto dos trabalhadores. E é no dia a dia, no cotidiano, que não só a companheira, mas muitos companheiros lá estão fazendo o enfrentamento a essa política truculenta de ataque ao conjunto dos trabalhadores. E nós queríamos abrir para os companheiros que estão aqui na sala. Tem outros companheiros que vocês precisam conhecer e companheiras espalhados pelo interior do estado. Nós temos gente de Macau, temos gente de Mossoró, temos gente da região do Alto Oeste, companheiros e companheiras que neste momento se uniram, se deram as mãos para dizer: os trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual têm uma alternativa de classe, têm uma alternativa de direção. Então, quem é que está aí à disposição, passo a voz aí, que estiver na ordem, é só se inscrever e trazer o seu recado. Está aberto aí, gente. Eu posso iniciar? Pessoal? Oi. Me inscrevo. Tá ouvindo? Pode iniciar. Ok. Então, eu sou o Douglas, né? Sou professor da rede estadual. Venho atuando mais ativamente desde a última greve do Estado, né? Vim participando das lutas, enfim, pelo piso salarial, né? Que é uma lei que a gente acredita que é uma lei que deve ser automática, né? Também eu componho a Corrente Proletária na Educação, né? E nós da Corrente Proletária da Educação, junto com Mudacint e professores independentes, né? A gente vem construindo essa oposição unificada que se reflete agora na Chapa 2, né? A Chapa 2 da eleição, que tem essa ideia de uma oposição unificada, né? Em reflexo dessa prática, né? Que une tanto, como o Fernando comentou, né? As lutas da capital com as das regionais do interior, né? Mas também focando nas lutas municipais também, que a Prefeitura de Natal vem também agindo com bastante desprezo com a categoria dos professores, né, fragmentando a categoria para enfraquecer. Então, a gente vê a necessidade de uma direção sindical que faça um enfrentamento, que faça propostas, que traga realmente, primeiro, a implementação do piso, que deve ser automático, né? Na Prefeitura de Natal existe uma defasagem que o cálculo fica cerca de 60% de defasagem de não repasse do piso. Ou seja, essa pauta deveria ser, né? Deveríamos ir para outras, né? Temos o problema da precarização das escolas, também já citado, né? Climatização, condições de sala de aula lotadas, né? A gente propõe uma limitação também desse número de alunos, né? 25 alunos, né? A categoria deve decidir a quantidade de alunos dependendo do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. O que a gente vê hoje em dia são condições inadequadas de trabalho, né? Que adoece a categoria. E esse adoecimento, ele vem desse esforço excessivo de trabalho, né? Também com a precarização vem terceirizações, né? Fragmentações de serviços, né? Terceirização de merenda, né?
Então, a gente vê esse avanço dos ataques, e existe essa necessidade de fazer o enfrentamento, né? Nós, da Corrente Proletária, né, junto com o Mudacint e os professores independentes, nós nos juntamos para essa chapa, né, para justamente dar essa direção para a categoria que vemos as necessidades, né? Passo a palavra aí para o próximo. Olá, pessoal, posso falar? Pode. Boa noite, companheirada. Boa noite a todos que nos ouvem, que vão assistir essa live futuramente. Eu sou Francisco dos Santos, sou professor de matemática em São Gonçalo do Amarante. Faço parte do núcleo, né, da direção do núcleo, juntamente com a companheira Lindaci, a companheira Jaciguara. A gente lá está na direção e atuamos naquele núcleo. Apesar de ser um núcleo ligado à regional de Natal, mas nós somos independentes lá e seguimos em outro rumo. Nós construímos o movimento Mudacint, fazemos parte da Conlutas, né, a Central Sindical. E, assim, estou candidato na Chapa 2 ao Conselho Fiscal e fazendo parte de todo esse movimento, por entendermos que essa é uma direção, podemos chamar de viciada, né, porque já estão o mesmo grupo há mais de 40 anos à frente desse sindicato, e perdeu exatamente a sensação de lutar, né, de organizar a categoria, de mobilização e de enfrentamento com os governos. Se agravando muito mais ainda quando tem um governo ligado a essa direção, porque o que percebemos é que a maioria dos representantes do governo tem afinidade lá com a direção desse sindicato, que quando pressionado pela categoria, inclusive sai para as negociações, há uns acordos que não diz respeito àquilo que está na luta, aquilo que é de verdade para acontecer. Aceita qualquer acordo e isso fragiliza a categoria, fragiliza o movimento. Então, por isso que nós precisamos de uma outra direção, precisamos de mudar isso aí, dar uma cara nova. Esse sindicato, há muito tempo que não faz mais aquelas formações com os trabalhadores, não vai às bases, não vai ao chão da escola, e muitas vezes, quando há uma assembleia, é por pura pressão da classe trabalhadora, que muitas vezes não encaminham o que são deliberados nas assembleias. Então, a gente precisa mudar isso, precisa ter uma direção realmente comprometida com os trabalhadores, comprometida com a política educacional verdadeira, que é a luta por melhoria no ambiente de trabalho, também salarial, e porque precisamos mudar isso, e com certeza essa nova companheirada que se dispõe na Chapa 2 estão exatamente com esse intuito, né, e com essa força de tentar mudar tudo isso que está nos afligindo. É isso. Valeu, camarada Francisco. Aos que estão nos acompanhando agora, eu sou o Fernando Jussier, faço parte da Chapa 2, estou como apresentando o nosso nome para a coordenação geral. Além de mim, tem a Lindaci, tem a Cláudia, que é da base de Natal, que é da base de Extremóis, que é natural do Alto Oeste, que é professora. Veja só que na composição da nossa chapa de coordenação, pensamos com carinho e com respeito e com valorização nas mulheres trabalhadoras e trabalhadoras da educação, que é a ampla maioria. Isso é importante, não só dar identidade, mas ter essa compreensão da importância da participação das mulheres das lutas. E é assim que nós pensamos, e é assim que nós queremos fortalecer e estreitar laços com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós queríamos passar para mais alguém que está aqui na sala, trazer o seu recado, já se apresentar, está aberto aí, vai se inscrevendo aí, tá, gente? Vai dialogando com o pessoal. E quem estiver nos assistindo, comenta lá,
faz pergunta, deixa o recado, certo? Compartilha, porque essa live vai ficar aí nas redes sociais e a ideia é a gente massificar a divulgação, porque a energia é dos trabalhadores e trabalhadoras. Só uma pergunta, a sala comporta todos ou precisa, depois que se apresenta, precisa sair da sala, é alguma coisa assim? Pode ir entrando, pode ir entrando. Pode continuar, né? Tá bom. Pode continuar. Mas alguém aqui que está na sala quer falar? Fica à vontade aí. Eu já vi Francisco, já falou, o Douglas já falou, Brena está por aqui, já vi mais algumas pessoas aqui. Quem eu for vendo, eu vou falando aqui. Rebouças está por aqui. Rebouças. Fica à vontade, meu camarada. Boa noite, Vera, eu posso? Pode. Posso? Não só pode, mas deve. Fica à vontade. Traga o seu recado. Tá, obrigada. Eu sou Antônia Veranice, né? Gosto de ser chamada por Vera, para facilitar. Sou professora de São Gonçalo, né? Professora efetiva de São Gonçalo e de Macaíba. Estou atualmente estudando, simpatizando da corrente proletária e estou encabeçada nessa chapa, né, agora, chapa 2, por acreditar que vamos ganhar e vamos lutar, né, por vários pontos que, a nível do Estado, a gente vem sofrendo nas escolas. Sim, sou professora de educação infantil, nos 2 municípios. E a gente sofre bastante, eu já tenho aí estou indo para 20 anos, né, em Macaíba. Então, assim, os pontos são muito, muito fortes para que a gente venha lutar, né, a questão de climatização, quantidade de alunos exorbitante, né, nas salas. A gente cita mais ou menos o que vem vivenciando pelo tempo, né, que você vem trabalhando, né, e assim, eu posso falar tem muitos outros pontos, mas assim, para mim eu sinto firmeza, principalmente citar o que, quando eu vejo, né, a questão da quantidade de alunos, piso salarial, que isso aí é geral em toda a categoria, né? Então, a climatização, que nas salas, nas escolas, a maior parte é só uma maquiagem, quando tem, se coloca em 1 ou 2, 3 salas e as demais ficam sem. Então, a gente tem que lutar realmente pela equidade, né? Pela qualidade, e é isso. A chapa 2 tem que, acredito realmente que a gente vai ganhar para que essa mudança, né, a gente lute por ela. Boa noite. Obrigada. Valeu, Vera. Boa noite. Seja sempre bem-vinda aí. Contamos com a sua força, com a sua energia. Mais alguém, gente, que está aqui na sala, quiser falar, pode entrar aí, mostrar e trazer a sua mensagem. Está aberto. Essa é uma atividade dos trabalhadores e trabalhadoras que compõem a Chapa 2. Rogério está por enquanto aqui com a gente, nos apoiando, Francisco dos Santos. Vocês me ouvem bem? Muito bem, pode falar, Brena. Boa noite, companheiros e companheiras da educação do estado do Rio Grande do Norte, dos municípios também. Meu nome é Brena, eu sou professora na rede estadual nos últimos 10 anos. Esse ano eu iniciei na direção da escola, né, na equipe gestora. Está sendo uma experiência diferente, mas eu quero ressaltar que, mesmo estando na função de diretora, é muito importante que esse público também da gestão escolar compareça e fortaleça as lutas no sindicato. Afinal, são trabalhadores também da educação, têm seus direitos negados em muitos momentos, né? E então, estou me unindo a essa equipe que vocês estão conhecendo, em busca de uma transformação no nosso sindicato, né? É isso que a gente está precisando. E nós não surgimos assim do nada, nós somos pessoas ativas nesse sindicato, que participa das assembleias, que participa das discussões, das construções, das lutas, movimentos de rua, das cobranças,
de toda situação, somos pessoas que estamos presentes em tudo, né? Que se refere à luta do nosso sindicato, do SINT. Nós fortalecemos o SINT. Então, nesse momento, né, de eleições que acontece de 4 em 4 anos, nós sentimos aqui mais uma vez a necessidade de montar uma chapa, justamente porque nós temos uma atuação dentro do SINT. Nós estamos aqui porque nós gostamos, nós precisamos, somos filiados a esse sindicato e sentimos a necessidade de transformação dele, né? E essa é a situação, essa é a opinião da grande maioria dos professores que eu converso, né? Dos professores que eu trabalho, dos professores que eu encontro nas assembleias, dos que eu vejo participando das situações de forma online. Então, eu vejo uma insatisfação muito grande, a nossa base está querendo muito, assim, uma mudança, sabe? Porque a gente não se sente representado nesse momento e já há bastante tempo. É preciso reconhecer aqui que o nosso sindicato é grande, nosso sindicato é de luta, mas ele teve uma atuação muito significativa, conseguiu muitos direitos para os trabalhadores da educação no passado, né? Por isso nós somos gratos, mas há um tempo não vem atendendo às necessidades da categoria. E é para isso que o sindicato serve. Qualquer sindicato, ele serve para isso. Quando nós temos direitos negados, então o sindicato é quem cobra. E essa cobrança deve ser feita assim com a união da base, deve ser feita uma cobrança forte. E a gente não sente essa cobrança forte, justamente porque nosso sindicato está com interesses muito difusos, né? Uma mistura muito grande de relações políticas, partidárias, então não tem atendido os interesses da nossa classe trabalhadora. Então, é disso que surge a necessidade da gente juntar oposições, porque, como dá para perceber, nós somos de diversas correntes políticas aqui. Eu, por exemplo, sou uma simples professora daqui de Macau, no Rio Grande do Norte, e nas assembleias eu conheci a corrente do Muda Sinti, a corrente proletária na educação, e eu vi no discurso deles, né, são as principais correntes que eu estou me lembrando agora, que eu me relaciono mais, são correntes extremamente presentes nessa luta, estão em todas as assembleias, em todos os movimentos, dando uma contribuição muito significativa. E aí é um discurso que se alinha com o que eu penso. Às vezes eu vejo falas assim da direção e eu vejo assim, nossa, mas eu estou falando com o governo, eu estou falando com o sindicato, a direção do sindicato que me representa. Às vezes dá essa dúvida. E quando eu vejo a corrente proletária, o Muda Sinti, se expressar numa assembleia, aí eu me identifico, eu vejo, nossa, o caminho é por aí, é por aí que o nosso discurso, o nosso embate deve partir. E, assim, nós temos muitas lutas para travar na educação. Não é possível mais a gente ficar com a direção do sindicato que não atenda aos nossos interesses, porque, senão, o avanço é muito pequeno. Por causa da nossa provocação, da oposição, nós temos uma luta anual por causa do piso, do reajuste do piso, que é para acontecer todo ano. Mas é muito insuficiente, não é só isso que a educação precisa. E também nem isso nós estamos conseguindo, né? Todo ano a gente não consegue a completa atualização do nosso piso, todo ano é uma humilhação, a gente entra janeiro, não tem esse reajuste feito automaticamente, a gente tem anos que entramos em greve, terminamos uma greve fazendo acordos que não são cumpridos, e vai ficando por isso mesmo. A direção do nosso sindicato não retoma o debate, não refaz a cobrança, não organiza a base para essa luta. Então, assim, como já foi citado, né, eu quero enfatizar que a luta em sala de aula, dentro das escolas, é muito grande. Então, é através do sindicato que nós devemos enfatizar as cobranças, por exemplo, para limitar o número de estudantes por turma, está cada vez mais difícil o trabalho com a educação, todo trabalhador e trabalhadora da educação que esteja me ouvindo nesse momento, seja apoiando a chapa 2, a chapa 1, ou até mesmo uma suposta chapa 3 que eu ouvi falar que exista,
tem isso em mente, vive com essa realidade, um número super alto de alunos por turma, impossível de trabalhar, impossível de garantir condições reais de ensino e aprendizagem, sabe? E as condições de trabalho também, a infraestrutura das escolas, a ampliação da jornada do tempo integral, das escolas de tempo integral. Foi aprovado agora o novo Plano Nacional de Educação, que amplia um pouco mais a obrigatoriedade de escolas, em 55% das escolas públicas devem ser de tempo integral. E essas escolas estão preparadas para segurar os alunos, para permanecer mais tempo dentro das escolas? É como a professora colocou. Tem a questão da climatização, que o clima, na maior parte do nosso estado, é extremamente quente. Então, a climatização deixou de ser luxo há muito tempo e virou uma questão básica que precisa ser atendida essa necessidade em todas as escolas. A questão da climatização, a questão de ofertar quadra de esportes, várias situações assim para o aluno passar todo esse tempo numa sala, numa escola, se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo que a lei da proibição do uso de celular é aprovada, a gente não tem outra coisa para repor nas escolas, com que esses alunos se ocuparem no tempo de almoço, no tempo livre. Então, a pauta da escola de tempo integral é uma pauta assim, bem urgente, eu estou colocando aqui agora, a começar pela lei das escolas de tempo integral, que desde 2017, 2018, a gente discute essa lei entra nos acordos de finalização de greve, não é efetivada a lei, entra ano e sai ano, e fica por isso mesmo, e a nossa direção do sindicato não retoma a cobrança. Parece uma coisa secundária, parece uma coisa que não tem um impacto direto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, esses são só alguns exemplos, a gente tem muito a debater, esse é o nosso primeiro momento, e eu gostaria de enfatizar a beleza, a riqueza dessa chapa, que é uma chapa de uma representatividade feminina gigantesca, enquanto que na direção, que já perdura aí por 40 anos, começa por aí o erro, viu, gente? É muito estranho ter 40 anos de sindicato, eu acho que mais de 40 anos, e ele ser dirigido aí por uma mesma direção, trocando apenas as cadeiras. E nessa dança das cadeiras, nessa eleição, nós temos, na chapa da direção atual, nós temos uma coordenação apenas masculina. E isso é algo muito ruim. A maioria dos educadores são femininas, são mulheres, somos nós. Então, isso tem que estar representado também numa coordenação do sindicato. Isso é algo lindo na nossa chapa. Nós temos 3 coordenadores, 2 são mulheres e um é um homem que também tem uma atuação gigante nessa luta sindical. E eu gostaria de enfatizar isso, né? A beleza da composição da nossa chapa. É uma coisa linda, que aponta mesmo para uma transformação, o momento pede, e nós precisamos do apoio de todos e todas. A nossa categoria tem alternativa, a gente não precisa passar mais 10, 20, 40 anos com a mesma direção. Nós temos alternativa de trabalhadores e trabalhadoras atuantes já nesse sindicato. Nós não estamos propondo construir algo do nada. Somos pessoas que temos uma atuação já dentro do sindicato. E acredito que todos concordem, a maioria desses filiados ao SINT, de que nosso sindicato precisa de uma transformação em sua direção. Então, é isso, minha saudação inicial. Valeu, Brena. É muito importante ouvir a voz das mulheres, ouvir a opinião dos trabalhadores e trabalhadoras que estão construindo a educação verdadeiramente. A Brena de Macau é uma professora atuante, não só nos movimentos, mas na educação, principalmente nas greves estaduais, esteve lá fazendo enfrentamento, sabe como é que é, né, a dificuldade que é para a gente democratizar essa direção. Os desafios, as greves, as últimas que tiveram, foi sob pressão da base para sair um governo dito que é de uma professora, mas tivemos que fazer greve para conseguir o piso. E as outras pautas foram esquecidas, secundarizadas, inclusive pela direção.
Eu sou aqui da Grande Natal, sou de Ceramirim, e tem uma escola aqui que desde 2022 a gente vem lutando para que aconteça uma reforma digna para os filhos dos trabalhadores e até agora nada foi resolvido. E os alunos e estudantes ficam perecendo com relação a isso. E o silêncio da direção estadual é tremendo. Mas eu queria falar aqui, antes de abrir para o próximo, sobre os companheiros e companheiras de Natal, que estão também sofrendo ataques do governo, do anterior, que era Álvaro Dias, e agora o Paulinho Freire, que estão com defasagem salarial, do piso salarial, de mais de 60%. Né? Se nós formos fazer a correção disso agora, atualizar, seria justamente um aumento significativo. Infelizmente, por políticas e estratégia errada dessa mesma direção, os trabalhadores perecem. Perde a credibilidade, perde a confiança. Mas nós não podemos desistir e dizer que não temos alternativa e que não existe possibilidade. Estamos nos apresentando como alternativa. E com o apoio e com a força de vocês também da Grande Natal, como do interior do Estado, vai ser muito importante para a gente não só democratizar, não só dialogar com a base, fortalecer, porque a direção forte é dialogando com a base. E independente do governo, colocar o bloco na rua sempre, quando precisar de defender os interesses da classe independente. Nós não vemos a direção atual tecer uma lauda sequer de crítica, de exigência ao governo que aí está. E isso dificulta. Os trabalhadores não podem ficar assim a mercê. Então, eu queria agradecer as falas que estão acontecendo até aqui e também a compreensão e pedir o apoio de todos e todas. E está aberto, gente. Pode falar, que eu estou vendo que tem mais gente aqui na sala, né? E essa chapa é uma chapa unificada pela base dos trabalhadores e trabalhadoras. Quem é o próximo aí? Pode ser eu? Estão me ouvindo aí? Pode. Eu estou até com medo de tocar nessa tecla aqui. Eu já entrei e saí umas 3 vezes. Eu só estou sabendo mexer aqui no áudio e no vídeo. Quando vai mexer em outras coisas aqui, o cara sai, mas já deu para... Isso aí já está de bom tamanho. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Rodrigo, sou professor de matemática da rede estadual. Atualmente trabalho na escola Antônio Fagundes. Já passei 6 anos na educação integral, lá no CEP Hélio Xavier de Vasconcelos, do CEP de Extremóis. E nesse pouco período aí de 8, 9 anos, já deu para entender claramente a situação da educação pública no Rio Grande do Norte. Aí. É muito clara. E tive a oportunidade de conhecer essa turma aguerrida, guerreira aí, que compõe a Chapa 2, e por isso estou me somando para juntos fortalecer aí essa luta que é difícil, é difícil. Quem está em sala de aula diariamente não tem como não se revoltar com a situação da educação pública nesse estado. Muitas escolas aí, situações precárias, né? As condições de trabalho dos professores, dos alunos, nós precisamos melhorar muita coisa. Recentemente, eu tô percebendo uma dificuldade, eu acredito que seja de muitos aqui, que é a questão do planejamento, né? É um direito já conquistado, que o professor tem, quem tem 30 horas aulas, 20 horas é em sala de aula, e às 10, esse horário de planejamento, o professor ele pode fazer o planejamento dele aonde ele quiser. É uma lei conquistada, mas tem algumas gestões que ainda insistem em cobrar que o professor vá para a escola, né? E a gente não vê o sindicato se mexer para isso. A gente vê direção de sindicato que não parece que nunca passou pela sala de aula, né? Não conhece as dificuldades dos professores, né? O dia a dia, a lida ali, a luta. Você dá 20 horas aula por semana,
já é muita coisa, né? Enfrentar salas superlotadas, entupida de alunos nas condições, e ainda no dia de folga ainda ter que ir para a escola fazer esse planejamento. Então, eu penso que essa é uma questão aí que tem que ser levantada mais. Aí eu estava conversando com um professor um dia desse, e eu acho um absurdo, né? Foi uma lei conquistada e a gente tem que fazer uso dela. Então, esse planejamento, o professor, dessas 30 horas, 20 em sala de aula e 10 de planejamento, ele já faz muito mais do que isso ao elaborar atividade, ao corrigir prova e etc. Então, a hora de folga dele, ele já usa muito nisso aí, né? Então, queria só dar uma ressaltada nisso aí. E é isso, estou junto para somar com a Chapa 2. Vamos embora, já gravei até uma musiquinha ali, já fiz ali um cordel. É isso aí, vamos para frente, vamos divulgar a Chapa 2, que é a chapa formada por servidores aí que querem realmente mudar, né, que não se contentam mais com tanta paralisia, né, tanta coisa errada e ninguém vê as pessoas conversando com a base para tentar mudar isso, né? E a Chapa 2 representa esses anseios aí. É isso. Valeu, Rodrigo, professor da base aí, da rede estadual, também se somando a nós, a esse bloco de oposição de trabalhadores e trabalhadoras que acreditam, e acredite você, trabalhador e trabalhadora, é possível mudar, é possível transformar, é possível fazer diferente. E nós queremos colocar isso no dia 9, esse sentimento, essa vontade de mudança, né, no dia 9. E, para isso, nós vamos precisar do apoio de todos vocês. Vamos precisar de todo mundo. Está aberto, pessoal? Quem está aqui na sala, para trazer o seu boa noite, dialogar. Hoje é um momento de dialogar, de trazer uma mensagem, de dar sua opinião, porque aqui nós temos vez e voz. Ramon se dispôs a falar. É com você, Ramon. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Estamos ouvindo. Então, eu sou Ramon, construo a corrente proletária na educação e estou aqui para fortalecer essa chapa de oposição. Eu já fui professor temporário do Estado, atuei inclusive na greve, intervindo nas assembleias, nos atos, para fortalecer a greve. E essa experiência fez com que a gente percebesse como a direção do sindicato ela não tem sequer uma mínima independência do governo, né? Porque a direção do sindicato ela foi obrigada, a contragosto, a entrar em greve, porque a base que impõe, os professores que impuseram, e atuou o tempo todo para desmobilizar a greve, né, para desgastar o mínimo possível o governo. E nessa experiência das greves que já houve, e particularmente essa em que eu atuei como temporário, a gente nota uma política específica da atual direção do sindicato, e que essa Chapa 2, ela, com o programa que tem, né, com a unidade que ela tem, ela é capaz de resolver esse problema, que é o problema do corporativismo. Veja que, em vários momentos, a direção do sindicato teve diversas oportunidades para construir uma luta unitária sobre uma mesma reivindicação, que era o repasse do piso. Então, já chegou a acontecer em diversos momentos em que, por exemplo, o município de Natal, os professores do município de Natal, eles tiveram também o não repasse do piso pela prefeitura, que hoje, inclusive, já chega, né, a cerca de 60%, né, por conta dessa situação de o prefeito ignorar mesmo
o repasse do piso, mas, ao mesmo tempo, nesses momentos, também o governo do Estado, né, o governo Fátima, também estava enrolando a categoria para não repassar o piso, dividir, enfim, demorar a repassar, só depois de greve, depois de muita enrolação e muita luta, que a categoria conquistou, embora parcialmente, com diversas parcelas, mas nesses momentos, veja que era a mesma reivindicação, a reivindicação dos professores de Natal, repasse do piso, a reivindicação dos professores do Estado, repasse do piso. Então, uma direção de luta, o que é que ela faria diante dessa situação? Ela unificaria, ela pegava, faria uma assembleia unitária, a Assembleia de Natal junto com a Assembleia do Estado, incentivava a participação, marcava, colocava como encaminhamento nessas assembleias atos massivos. Imagina aí um ato em frente à prefeitura em que estivesse como encaminhamento a presença dos professores também, além do município, do Estado. Imagina aí um ato do Estado pelas reivindicações mais elementares dos professores, em que estivesse, além dos professores do Estado, os professores do município. Então, para acabar com isso que a gente chama do corporativismo, é muito importante a construção da unidade. E a construção da unidade se dá pela solidariedade. Então, não existe essa separação. Essa separação é o Estado burguês quem faz, né? Quem é temporário, quem é efetivo, quem está em São Gonçalo, quem está em Natal, quem está no Estado. Então, essa abstração burocrática é o Estado burguês que condiciona. E aí, é tarefa do sindicato passar por cima disso e construir a unidade não só entre os professores desses diversos lugares, mas também todos os trabalhadores em educação e, no nível mais avançado da luta de classes, também está presente nas lutas dos demais trabalhadores oprimidos, né? Rodrigo, eu e Rodrigo, a gente estava agora há pouco, né, na luta contra a violência policial, lá na Vila de Ponta Negra. Né? A gente acabou, por isso que, inclusive, eu entrei atrasado, justamente porque eu estava me deslocando de lá até aqui, e acredito que o mesmo aconteceu com o Rodrigo. Então, esse ponto do corporativismo, né, essa chapa 2 de oposição, ela, acredito que é importante lutar contra isso, né? A gente vê que há uma disposição de luta, tanto no município de Natal e também no Estado, então precisa aproveitar essa energia dos professores para unificar, né, e ter essa solidariedade, lutar contra a contratação temporária e, ao mesmo tempo, os temporários, organizá-los pela luta pela efetivação, porque isso está no nosso programa, no programa da chapa, que é a luta pela efetivação dos professores temporários e dos professores terceirizados, que é a luta contra a precarização do trabalho. Então, a chapa de oposição, a chapa 2, ela luta contra a precarização do trabalho e, especificamente, contra o contrato temporário e os terceirizados por meio da efetivação. Então, é muito importante que a gente divulgue o nosso programa, porque o nosso programa, ele responde às principais reivindicações da categoria, né? E, para finalizar, é importante que o sindicato, que é um instrumento histórico da categoria, Brenda, ela falou, né, que num passado recente, o sindicato já lutou muito pela categoria, porque justamente é o instrumento, é o sindicato, é a instituição que é importantíssima como instrumento de luta para a categoria. O problema é a direção, o problema são os dirigentes que se apossaram desse instrumento. Então, a chapa 2, a gente avalia que é importante que retome o sindicato como um instrumento de luta, porque hoje o sindicato ele acaba tendo uma deficiência nesse seu objetivo histórico, que é instrumento de luta da categoria, né? Porque a direção atual ela desvirtua tudo isso, ela separa a categoria e a gente tem que ser contra essa separação, essa fragmentação. Obrigado.
Valeu, Ramon. Prazer ouvir sempre a voz dos trabalhadores e trabalhadoras. Pessoal, essa é a nossa primeira live, a live da oposição unificada pela base, independente dos governos, para democratizar. E uma alternativa ao conjunto dos trabalhadores, que seja das redes municipais espalhadas pelo estado do Rio Grande do Norte, que seja da rede estadual, que seja aposentado. Vamos precisar de todo mundo nesse momento, e sempre, para construir alternativas de luta, de fazer enfrentamento e exigência a todo e qualquer governo. É necessário isso. Hoje e sempre. Foi assim que a história de luta dos trabalhadores se construíram e reconstruíram. Foi assim que nós conseguimos fazer o enfrentamento de fato. Se calar, jamais. Temos que ter essa alternativa. Foi na força do chão da escola que veio a construção de uma alternativa para esse momento. Nós não poderíamos deixar de ficar de fora, porque sabemos da importância que é. E, logicamente, que nesse momento nós tínhamos que externar, fazer o esforço para dar esse grito de busca por melhoria nas condições de trabalho e de vida e também no direcionamento, na condução das lutas da classe trabalhadora da educação. O maior sindicato do Estado não pode se calar e nem se dobrar a nenhum governo, porque a sua história, a história que foi construída por trabalhadores, foi na luta, foi forjada na luta de classe, e não nos gabinetes, e não nos acordos com o governo, mas sim nos enfrentamentos, nos momentos mais adversos, tivemos juntos. E é assim que pensamos. Está aberto, pessoal, já estamos com mais de 40 minutos da nossa live. E aí, quem quer trazer o seu recado aqui ainda que está na sala? Rogério, tem alguma coisa no chat aí, alguma pergunta, algum comentário que pode ser falado aqui? Me inscreva. É o momento, não. Rebouças levantou a mão aí. Oi, Bolsas, meu querido, está escrito. Fica à vontade. Obrigado, Fernando. Inicialmente, boa noite a todas, a todos, a todos. Dizer que a formação dessa chapa é uma formação oportuna, porque nossa categoria está à frente a uma crise profunda, como todos os trabalhadores, uma crise do capitalismo, e num estado como o Rio Grande do Norte tem um governo à frente desse estado, um governo que não atende às reivindicações nem dos servidores públicos e nem dos demais trabalhadores que são ligados estatalmente ao Rio Grande do Norte. Né? É um governo que tem uma política social, né, que é deplorável. Eu só vou pegar aqui alguns dados, bem rápido. O Rio Grande do Norte ocupa a sétima posição entre os estados menos, ou seja, dos menores, que investem nos salários dos trabalhadores. Nós temos 27 estados na federação e o Rio Grande do Norte é um dos últimos. Então, isso já mostra o caráter antitrabalhador do governo Fátima Bezerra, do PT. Outro elemento é que apenas 5,99% da receita do ano passado são investidos para os trabalhadores, para salários, para formação, para capacitação, entre outros dados que a gente poderia decorrer aqui, como 3% pior piso, pior posição na saúde e na educação, principalmente na educação. Então, esse é o estado onde esta chapa, que será eleita a chapa 2, vai lutar para reverter esses números em defesa da categoria dos trabalhadores em educação. Então, é isso aí, é esse monstro. Porque a atual direção não foi capaz, durante esses 40 anos, de levantar lutas, reivindicações que atendessem e que barrasse essa crise pela qual os servidores públicos da ativa e de aposentados como eu. Inclusive, me desculpa, eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Rebouças, eu sou aposentado.
Sou militante do movimento desde o primeiro dia que se fundou o nosso sindicato, que eu milito na base do sindicato. Nunca fui da direção, porque nunca me aliei a eles. Sou membro do Muda Sint, e como eu falei, sou aposentado há 14 anos, mas eu continuo até o final da minha vida na militância política. Não estou nessa chapa, na chapa 2, que vai ser vitoriosa, mas eu estou apoiando a chapa 2, dentro do possível, das minhas possibilidades. Então, essa é a minha apresentação. E voltando aqui ainda, a situação de Natal não é diferente da situação porque passa o Estado, como os demais 166 municípios, com Natal 167 municípios. Né? A educação é entregue às baratas. A educação não é prioridade. Entra na lista das últimas prioridades desses governos, não só do governo Fátima, mas do governo Álvaro Dias, do governo Paulinho Freire Natal e de mais prefeitos, né? Do prefeito de Macau, como a companheira falou aqui há pouco tempo, que é de Macau, e dos outros municípios importantes do Rio Grande do Norte. E é nesse quadro que essa direção, nessa situação, que essa direção vai assumir o SINT para reverter isso aí, para dar uma cambalhota no programa sindical para o SINT ser ter uma direção compatível que reivindique e construa as lutas para que essas reivindicações se tornem pautas para serem negociadas com o governo, utilizando, claro, os métodos da luta de classe, que são as greves, as ocupações, as passeatas, as marchas, as mobilizações, a panfletagem, o corpo a corpo na escola, e tudo isso foi negado durante 40 anos para a categoria. Então, essa direção que ainda está aí é uma direção que, vamos chamar assim, aquela peça que se coloca entre o cavalo e o cavaleiro, é aquela celazinha, né, que se chamava antigamente de pelo. Então, eles são pelegos. O pelego vem disso aí, né? É a amortização entre o patrão e o empregado. Então, nós tivemos e temos ainda, porque está no mandato, a direção do SINT, que é uma direção pelega, atrasada politicamente, corrompida, e que só atendeu durante todos esses anos, independente do governo, não foi só do PT, do PMDB, de todos eles que passaram pelo governo do Rio Grande do Norte nesse período, eles amorteceram as lutas, né? As greves que saíram foi luta da base, empurrando os pelegos da direção do SINT para irem chamarem a greve, votarem a favor da greve, foram muito vaiados. Eles não estão vaiados só nesses 10 últimos anos, não. Durante toda a história dessa direção, eles levaram vaias, porque durante esses mandatos longos que eles tiveram, eles se colocaram contra o enfrentamento com o governo. Não é pelo fato de usar uma estrela do PT, que são de luta, coisa nenhuma. O PT, a essa altura, é um partido da ordem burguesa, é um partido do regime político democrático burguês e, portanto, defende os interesses da burguesia. E é por isso que a direção do SINT, durante todo esse tempo, se coloca a favor, ao lado desses governos, e principalmente do governo que tem sua legenda, PT. Então, nesse sentido, há uma expectativa, uma esperança muito grande da base, da categoria, que essa chapa, a nossa chapa, a chapa 2, ganhe para reverter, para rever as lutas lá da década de 80, quando ainda era a PRN, era uma associação de professores, foi quando eu entrei. Então, camaradas, o programa é que vai dar esse tom, a apresentação, à medida que os candidatos da chapa, e com os apoiadores, como eu, passarmos nas escolas, formos divulgando, e isso se espalhar, não vai ser só aqueles 800, 700 professores que vêm para o Chus fazer assembleia que vai dar a vitória à chapa. Não. São os que nunca vêm para a assembleia, mas quem sente no contra-cheque, sente no bolso a ausência de um sindicato de luta, mesmo sem conhecer os rostos dos pelegos que dirigem o SINT atualmente. Então, tenhamos muita esperança, mas não só a esperança, mas a força, né, para conquistar, para conversar
com os professores, enfrentando os chefes das diretas, né, as perseguições que virão pelos diretores das escolas, porque eles vão perseguir, porque se eles estão lá, porque não é porque foram eleitos pelos professores, não, é porque eles defendem aquele sistema organizativo da educação através das diretas. Então é isso. O programa da chapa é o que existe de mais avançado para o movimento sindical do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui com o programa na mão, o programa da chapa. Eu tive a oportunidade de conhecer o programa. Então, quanto às mudanças na democracia do Sint, o combate à burocratização, mas a chapa 2 chegando, a direção do Sint vai dar uma virada, né? vai dar uma cambalhota. E é isso aí. Nem que seja por um voto, nós precisamos vencer essas eleições. Tá? Muito obrigado. É isso aí, Rebouças. Muito bem. Precisamos da sua força, da sua energia, da sua contribuição e de todos e todas. Nós estamos aqui na noite de sábado, né, hoje 16, lançando não só nosso programa, não só a nossa chapa, mas o grupo de trabalhadores e trabalhadoras que querem mudança. Mudança para democratizar e fortalecer o sindicato, que é importante para o conjunto dos trabalhadores, para dar visibilidade às principais pautas. E nós queremos aqui lançar aqui não só um desafio, mas um pedido e uma reivindicação nossa, que também deve ser da base, né, para a comissão eleitoral realizar um debate entre as chapas. Até então, nós temos duas chapas. A chapa da atual direção, que está aí há quase ou há mais de 40 anos, né? Muita gente aí dirigindo, com a chapa dos trabalhadores e trabalhadoras que entenderam que é importante ter uma alternativa de classe. Uma alternativa para justamente defender isso e dar visibilidade a isso que é tão importante para o conjunto dos trabalhadores. Então, a comissão eleitoral poderia fomentar isso, porque é o que nós reivindicamos na noite de hoje. Então, um debate entre as chapas seria muito importante para ouvir as propostas, para ouvir as diferenciações que existem nos programas e nas situações no dia a dia. Para você, trabalhador e trabalhador, que se porventura tenha dúvida, que não nos conhece, o que precisa conhecer, boa parte das nossas propostas, né, ter essa oportunidade. Mas se isso não acontecer, nós vamos fazer um esforço camarada para ir em todos os espaços possíveis, desde a Grande Natal até o interior do estado, porque nós queremos sintonizar e que você que está também revoltado transforme essa revolta em luta. E uma das formas da gente não só protestar, mas reivindicar é apresentando no dia 9 que nós precisamos defender uma alternativa independente dos governos. E essa alternativa está aí, está sendo posta, está sendo apresentada hoje ao conjunto dos trabalhadores. É esse sentimento que nós queremos levar para a direção, é um sentimento não só de renovação, não só de transformação, mas um sentimento de unidade pela base. Nós já vamos com 58 minutos aqui ao vivo. Eu quero consultar os companheiros e companheiras que estão aqui, já estamos indo para o final da nossa live. Se tem alguém ainda que deseja falar, para que a gente possa ir para os finalmente e, né, até a próxima live, porque nós vamos ter outras, fora essa, para que podemos dialogar com o conjunto dos trabalhadores. Alguém aqui ainda quer falar? Está aqui na sala? Digo aí, pessoal. Todo mundo já falou que está por aqui. Rogério? Opa! Tem algum recado aí no chat? Até o momento, não. Os recados que apareceram aqui, a gente visualizou aí na tela. Massa. Tá bom. Então, se... A gente pode... Tem um vídeo aqui de Rodrigo, pode colocar aqui, cantando aí uma musiquinha, hein, Rodrigo? Tá, pode sim. Olha, parece que você estava lendo meu pensamento. Eu ia abrir o áudio aqui e ia cantar, mas solte aí. O vídeo, foi? Foi, mas se quiser cantar, melhor aí, ao vivo. Mas tá bom. Vai lá, bota aí, você já está programado aí.
A gente fez uns aí, Fernando. Fez aquele verso lá de cordel que eu fiz. Eu tava tentando jogar ele pra música, né? E saiu umas aí do Raul Seixas, aquela famosa. Professores, professoras, povo da educação, tá chegando a hora, mais um ano de eleição. Não perca a oportunidade, vote sim com decisão. Chapa 2 é a melhor, tem gente capacitada. Muito tempo na batalha, conhecedora estudada. Sim, é governadora das ruas. É isso aí. Rapaz, seu Rogério, você botou o que eu nem concluí, cara. Eu ia editar, mas eu fiz outra paródia aí com a do Raul Seixas. Mas mandou um Essa vai recado ficar aí, boa. rapaz. Essa vai ficar boa. Recado tá bom. Diz assim, ó. Chapa 2. Mudar a educação. Muda sim. Chapa 2. Mudar a educação. Muda sim. No dia 9 de junho tem eleição. E tem mais as estrofes. Valeu, Rodrigo. Gente, nós estamos indo para os finalmente, para o encerramento da nossa live na noite de hoje. É um pontapé inicial, nossos materiais estão saindo, tudo indica que a partir de segunda-feira vamos estar adentrando as escolas. Esperamos e contamos com o apoio de todos vocês que estão nos ouvindo agora, da rede estadual, rede municipal, de todos os cantos do Rio Grande do Norte, seja de Macau, que seja de Mossoró, de Açu, de Currais Novas, de Santa Cruz, de Nova Cruz, de Martins, de Luiz Gomes, de Umarizal, que tem lá o nosso amigo Gabriel. Nós queremos contar com o apoio de todos os trabalhadores e trabalhadoras, aonde, veja só, esse vídeo puder chegar, aonde essa mensagem puder chegar. Você tem alternativa. A alternativa é a unidade dos trabalhadores, né, pelo sindicato independente, classista e de luta, que paute na ordem do dia as necessidades dos trabalhadores, como foi dito aqui. Aqui, vocês ouviram e vão ouvir a voz de trabalhadores e trabalhadoras que estão insatisfeitos, que estão indignados, que estão sofrendo no interior do Estado. E que estão sofrendo também quando vão para as assembleias, para ser ouvido, para ter oportunidade de fala, porque muitas vezes são barrados, é uma barreira tremenda. Então, nós queremos contar com vocês que estão insatisfeitos com essas situações, tanto em Natal, como no Rio Grande do Norte, como em qualquer lugar do Estado. Então, para mudar, é preciso ter participação. E você pode participar de várias formas, com o nosso material, compartilhando, curtindo, falando com um colega na hora, no horário de intervalo, falando com um colega pelas redes sociais, compartilhando essa mensagem. Não deixe de fazer isso. A sua força é muito importante, não só nesse momento, mas sempre. E aqui, eu quero, em nome da Chapa, agradecer a todos que compõem a Chapa, que estão aqui na sala, né? O pessoal da Corrente Proletária que participou, os independentes, todos aqueles professores que estão aí ainda fazendo as labutas do dia a dia, que abdicaram desse tempo para poder trazer o seu recado. Então, o nosso boa noite aqui não é só meu, de Fernando, é o boa noite da Chapa, Oposição Unificada, a Chapa 2. Dia 9 de junho, você tem uma alternativa. Dia 9, você tem uma decisão muito importante, que é votar na Chapa 2, a chapa de trabalhadores e trabalhadoras que acreditam e defendem o sindicato independente, que possa lutar em todo e qualquer momento em defesa da classe trabalhadora. Boa noite a todos, um abraço a todos que estão aqui na sala, um abraço a todos que estão nos ouvindo aí nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, deixe o seu recado, que nós estamos apenas no começo. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.